Bom, aqui eu vim apresentar para vocês a aula de hoje, que é uma aula sobre bioclimatologia e bem-estar animal, onde eu quero apresentar para vocês o tema que a gente trata nessa disciplina e principalmente começar a fazer pensar um pouco do que é a bioclimatologia e o que é o bem-estar animal, né? São dois tópicos, são dois pontos que acabam chamando muita atenção. E o outro ponto que a gente também trata nessa disciplina é a parte de comportamento animal. Mas vamos lá, o que é a bioclimatologia? Então, primeiro, a bioclimatologia é a forma como o ambiente, né, ao longo de um grande período de tempo, interfere numa espécie. O que seria isso? Como que a temperatura, ao longo de 30 anos, interfere nas raças de cães, interfere nas raças de bovinos, interfere nos animais em geral? Claro que dentro da disciplina eu vou tratar muito mais a parte de espécies com interesse zootécnico, bovinos, equinos, caprinos, mas também vou acabar falando um pouco de espécies como cães e gatos e, em alguns momentos, falar até um pouco de espécies chamadas os animais selvagens. Então, essa é a parte da bioclimatologia. O bem-estar animal, é uma coisa um pouco mais complexa, principalmente para o aluno da veterinária, que tem em mente onde o bem-estar animal é o animal ter o conforto como eu gostaria de ter, né? Então, o conforto que o animal precisa é de acordo com as necessidades biológicas do animal. E algumas questões, que a maioria das vezes são equivocadas do ponto de vista, o aluno ele tem em mente o que eu estou preocupado, na verdade, é o que é que o médico veterinário, quando se formar, como que ele vai conduzir, como que ele vai trabalhar, como que ele vai atuar com seus clientes. Então, esqueçam seus animais de estimação. Nós não estamos aqui na aula como tutores, né, ou proprietários de animais. A gente está aqui na aula como alunos de medicina veterinária, alunos que estão pensando e quando vão se formar, e nesse instante atuarão exatamente como médico veterinário. Então, eu não estou aqui dando aula para aluno e nem para amiguinho, eu estou dando aula para colegas. E isso é um ponto importante. Eu vou procurar tratar sempre vocês como colegas. Então, o bem-estar animal, ele tem que ser visto da necessidade do animal. Então, professor, o que acha de roupinha? Eu acho ridículo. Roupinha em cachorro, eu já adianto que eu acho ridículo. Por quê? Não é da necessidade do animal, é uma necessidade nossa. Qual é o erro? Mas o meu cão passa frio. Então, aquela raça, aquele indivíduo, aquele animal está num ambiente inadequado ou foi escolhido de forma errada para ter naquela região. Então, não adianta eu querer ter um animal que passa frio no ambiente que faz frio. Eu não posso ter um bovino que não consiga resistir a uma baixa temperatura e tê-lo numa região de baixa temperatura para ter uma boa produção. Eu não posso querer ter uma galinha que não resiste a uma região de alta temperatura e querer que ela ponha ovos no calor. Então, é esse ponto de vista que a gente tem que entender quando fala de bem-estar animal, né? Então, eu tenho que pensar no bem-estar animal, eu tenho que construir uma estrutura de acordo com a necessidade do meu animal, seja um galpão, seja um curral, seja um galinheiro. Eu vou construir para que aquele animal tenha as melhores condições possíveis de exercer a sua biologia e de expressar toda a genética que carrega no seu material. E a outra parte que eu vou conversar com vocês é a respeito de comportamento animal. O que é um comportamento? É qual o comportamento que aquele animal precisa exercer para que seja algo mais próximo, né, do natural, ou seja, para que seja algo que eu consiga ver na natureza, e tudo que for fora do natural pode ser um padrão de comportamento que ele expressa, que ele apresenta para poder interagir no ambiente que está, ou pode ser um erro, né, que é o problema de comportamento. Nesta matéria, eu não vou tratar sobre erro de comportamento. Eu não vou tratar por que o cão se alimenta com fezes, que é a coprofagia, por que o cavalo
ingere ar, que é aerofagia. Eu não vou, por que o outro se coça? Não é o intuito dessa disciplina. O intuito dessa disciplina é fazer vocês pensarem dentro do que a gente pode chamar de normalidade. Então, a primeira coisa que a gente vai tratar, que vai entender ao longo dessa disciplina, que eu espero que vocês comecem a se despertar, é como é que se constrói, né, a questão do clima. O que é uma alta temperatura, uma baixa temperatura? O que é um efeito máximo, como, por exemplo, uma ventania, né? Aconteceu um terremoto. O que é um terremoto? Movimentação de placas tectônicas. O que é isso, né? Que pode ser uma ameaça em alguns lugares. O que é um tsunami, uma grande onda? Então, é entender um pouco como isso funciona, como que isso gera e interfere, principalmente na temperatura, que talvez seja o ponto mais trabalhado, mais preocupado sempre, né, na hora da produção. Temperatura seja o grande diferencial na produção animal, e como que se interfere no que a gente chama de sinergismo de energia, ou como que seja a rotatividade. Então, existem vários trabalhos, existe muito material, né, onde fala exatamente de como que a bioclimatologia ela pode construir um ambiente e como que esse ambiente interfere nos animais com os quais a gente trabalha. E um pouco também de o que é o aquecimento global, né? Qual é a temperatura que nós tínhamos no século passado? Qual é a temperatura que nós temos hoje? Como que essa temperatura interfere na produção de alimento, né? Por exemplo, ao longo de milhares de anos, a temperatura da Terra foi uma. Quando a Terra começou a aquecer, as plantas que eram mais resistentes sobreviveram. E dentro desse grupo que sobreviveu, gerou o que a gente chama de gramínea, o capim, a grama. E qual foi o impacto disso? Como é que isso mudou o ambiente? Então, fazer um pouco de discussão de que essa mudança ambiental, ela interfere na forma como o meio se apresenta e isso vai selecionar os animais. Então, eu não vou ficar tratando com vocês sobre o aquecimento global, o aquecimento estufa. Não, o efeito estufa não é isso. É para fazer vocês pensarem. Então, por exemplo, nessas fotos que a gente tem aqui na frente. No canto superior esquerdo, nós temos suínos, né, deitados na lama. Mas por que um suíno deita na lama? Porque a espécie original de suíno, ela vive na lama. As outras três fotos, na verdade, não é um suíno, é um taiaçuíde, são fotos de queixada, que é o parente mais próximo dos porcos que a gente tem aqui no Brasil. Então esse é o queixada. E esses grupos de animais que se desenvolveram, que evoluíram, né, dentro do mesmo ramo, então são grupos que coevoluíram ao longo do tempo, ou fizeram uma evolução similar ao longo do tempo, eles utilizam a lama no controle de temperatura. Então, há uma necessidade no controle de temperatura dos suídeos, né, taiaçuídeo e suídeo, dos suiniformes, desse grupo de porcos, digamos assim, para ter um controle de temperatura. E com isso, se jogar na lama, faz parte do processo. Então, não é que a gente acha que, para o nosso ponto de vista, é uma falta de higiene, para os animais, é uma necessidade para manter o controle da temperatura corporal. E isso, né, de manter a temperatura ou o ambiente, acaba selecionando. Então, por exemplo, esses aí são o que a gente chama de porco monteiro, é uma espécie de porco acelvajado que fugiu do cativeiro há muito tempo atrás, é um animal que vive no Pantanal. O Pantanal é uma das áreas onde eu trabalho, desenvolvo meu trabalho lá, meu doutorado também desenvolvo uma parte lá, e eu acabo tendo contato. Então a gente pode ver que é um animal com uma rarefação de pelo, ou seja, não é um pelo muito fechado, né? Alguns animais têm um pouco mais de pelo, como vocês podem ver no canto superior à esquerda. Um animal com um focinho longo, então um animal que tem mais atrativos, né? Funciona muito mais a parte odorífera, né, para ele chamar a atenção. É um animal com um anterior bem desenvolvido, mas com a bunda magrela, né? Então é um animal que precisa correr muito para fugir. Pantanal é um lugar que tem um predador, que é a onça pintada, um anterior bem desenvolvido, que é para poder brigar um animal com o outro. Em contrapartida, quando a gente olha o nosso suíno doméstico, ele é um animal que tem um desenvolvimento de posterior bem maior. Então, aqui uma fêmea e um macho de suínos, né? A gente pode ver por que tem as carnes nobres dos animais estão aqui. Então, houve uma seleção artificial para que essa região desenvolvesse mais, né?
A gente tem as costas são longas, né? Se a gente olhar a foto anterior, ó, os animais são curtos, né? Aqui a gente tem um animal de costas longas. O que é essa região aqui? É a região do lombo. Então, a carne nobre. Quando a gente vai comprar carne suína, a gente procura o pernil, lombinho e costela. São os principais os principais cortes. Então, a necessidade que a gente tem no mercado faz com que a gente olhe para esse animal e faça uma seleção, né, do padrão morfológico, ou seja, da estrutura anatômica externa, que seja condizente com a parte de produção. Então, o que eu vinha falando antes, né, como é que os animais chegaram nas características que nós temos hoje? Eu falei agora como é que a gente seleciona, como é que o ambiente selecionou um pouquinho, mas, por exemplo, quando foi lá no Eoceno, né, que há mais de 50 milhões de anos atrás, teve o surgimento lá dos primeiros tipos de mamíferos, né? Os grupos de mamíferos começaram a se desenvolver e nesse período tinha um animal que aqui é retratado que é aquatério, que era o cavalo primitivo. Então, como é que era o planeta nesse momento? O planeta nesse momento era a floresta, né? Então, era um animal que tinha seus 5 dedos, né? Tinha os molares um pouco desenvolvidos, né? É um animal que comia o quê? Comia rama, né? É um animal que começa a comer broto, é um animal que começa um pouco de vegetação rasteira no meio da floresta. No Oligoceno, começa uma mudança no ambiente. E o que é essa mudança no ambiente? Começa a ter um aquecimento. E nesse momento de aquecimento, há vários tipos de gramas que começam a se desenvolver. Por quê? Com o aquecimento, as florestas acabam ficando com as árvores menores ou mais esparsas, maior espaço entre elas, há uma maior incidência de sol. Quando há uma maior incidência de sol, a planta ela tem que ter proteção, porque ela não consegue correr, então ela tem que ter uma proteção maior para evaporação. Nesse momento, ela tem uma maior quantidade de lignina, né? Ela tem mais celulose em volta das células para se proteger. E isso faz com que a planta seja mais resistente à digestão. Então, aqueles animais aquelas espécies de animais que estavam acostumados a se alimentar de broto tenro, quando vê uma grama, ele não consegue digerir. Então, precisa ter animais que tenham uma maior capacidade de mastigação e, com isso, uma melhor forma de digestão. No Mioceno, que já são 30 milhões de anos, ocorre o quê? Uma mudança maior ainda, né? Há um resfriamento em algumas áreas, mas é uma formação de grandes campos, porque a floresta começa a ter uma retração. E nisso, eu preciso do animal de maior porte. Só que aquele chão de floresta que era macio de vegetação, né, a camada da crosta da terra que era macia, começa a ter grama, começa a ser mais dura. E andar na pata, né, nos coxins dos animais, começa a machucar. Então, o que acontece? Aqueles animais que conseguem se apoiar no casco, na unha, eles conseguem ter um deslocamento muito melhor num solo tão abrasivo. Então, o animal que começa a se alimentar da vegetação mais dura e os grupos de animais que começam a se deslocar num ambiente mais duro, eles conseguem se alimentar melhor, cobrir maior áreas e, com isso, eles acabam se transformando em dominantes. Aí, no Piloceno, já há 10 milhões de anos, a vegetação dominante são os campos e savanas. Como eu tenho o herbívoro desenvolvendo, eu tenho o carnívoro. Nesse momento, a gente começa a ver uma grande quantidade de capim. Junto aparece um outro grupo de animais que consegue aproveitar muito melhor essa grama. Quem é esse grupo de animais? Os ruminantes. Então, os ruminantes começam nesse período, que é aquele grupo de animais que consegue moer uma vez o capim, segurar no estômago, moer novamente e segurar, né, e consegue fazer a retirada do nutriente. Junto também vem os seus predadores. Então, nesse momento, eu tenho o bovino, só que o bovino já vem com chifre, né? É um grupo de animais que vem com uma forma de proteção, enquanto os cavalos, eles não tinham a proteção. A proteção deles era correr. Num próximo passo, que aí sim é o Pleistoceno, eu já tenho os cavalos com grande porte, né? Os animais que têm mais força já se deslocam basicamente na ponta da unha, né? Não são animais mais que pisam de forma alguma
Nesse grupo anterior ali do Piloceno eu já tinha desenvolvido isso. Então eu já tenho um animal mais próximo, né, do que a gente tem hoje há 1 milhão de anos atrás. Então essa evolução, essa mudança ambiental faz com que a gente tenha o cavalo de hoje e basicamente o tipo de animal que nós temos. Só que hoje a gente esquece disso e o que pega esse animal que evoluiu por 50 milhões de anos, né? Basicamente com 59 milhões de anos, e a gente transforma esse cavalo de 59 milhões de anos num bicho que vai viver na estrebaria. Então, vocês entendem como, se a gente não entende da evolução do animal, de onde esse animal veio, a gente não entende como tratar o animal de uma melhor forma. A gente não sabe qual é o ambiente que ele precisa, a gente não entende as melhores condições para tratar o animal. Então, o que a gente tem que entender? Os nossos herbívoros, eles vão evoluir de um grupo que comia na floresta, né? Onde tem as primeiras formações, né, de florestas, são as araucárias, e as nossas samambaias, basicamente as plantas que tinham eram essas. Depois a gente vem no Cretáceo, há 146 milhões de anos, com plantas com flores, começam os primeiros insetos, os primeiros pássaros e mamíferos do grupo moderno, então já fazem alguma interação. Logo depois, no Ligoceno, então, tem o primeiro surgimento de cavalos e elefantes, ou seja, animais que tinham um estômago único, mas que se alimentavam já de gramíneas, aparecimento das gramíneas. No Piloceno, vem o surgimento das geleiras nas extremidades, com isso eu tenho uma grande quantidade de campos e savanas, os primeiros mamíferos ruminantes, e junto, os elefantes que existiam, os mamíferos que existiam, os cavalos, todo mundo sendo selecionado junto. Então, quando a gente olha um javali, né, que é um animal que tem milhões de anos de evolução, que é uma espécie primitiva, e a gente compara com o nosso porco doméstico, que está à esquerda para vocês, a gente consegue ver a diferença. Então, assim, é nítido, né, é óbvio, que o javali é um animal que tem uma grande área de focinho. Esse focinho é utilizado para poder sentir o cheiro, né? É um animal com grandes presas, que vão ter uma função ou de ataque ou de proteção. Uma área de cabeça bem protegida, um crânio bem protegido, né? Não apresenta crista, tem uma boa força de mordedura, né? Bastante dente, mas uma mordedura bem diferente do animal que a gente selecionou. Então a gente começa a olhar o crânio, a gente vê que são bichos completamente diferentes. Claro que no popular as pessoas vão falar, mas tudo é porco. Não, não é. Há uma mudança. E mesmo quando a gente tem o suíno antigo para o novo suíno, a gente vê uma diferença. Antigamente, uma das formas de ter óleo era através da gordura suína. Então, o suíno de alguns anos atrás, ele tinha uma grande capa de gordura, e essa grande capa de gordura, ela era necessária para poder manter a temperatura do animal. E ao longo dos anos, essa capa de gordura, ela foi feita o quê? Foi feita uma seleção para que essa capa de gordura ela começasse a se alojar em outras áreas ou ela fosse substituída por carne. Por quê? Porque o comércio de gordura não era mais interessante. Nós desenvolvemos outros tipos de óleos, os óleos vegetais, que substituíram a carne, a banha de porco, e a gente procurou cada vez mais um animal menos gordo, né? Um animal com menor taxa de gordura. E por que isso? Porque o mercado exige. Porque o consumidor exige, já sei. Mas, professor, ele não come carne de porco. Tudo bem, eu não estou preocupado com vocês não são consumidores, vocês são os alunos. E o mercado mundial se alimenta de carne. A minha preocupação é o que a gente vai botar no porto para exportar. Uma das partes que a gente tem de venda no nosso estado de Santa Catarina é principalmente carne suína e carne de aves, que é responsabilidade, sim, do médico veterinário. Então, se vocês não se alimentam, o mercado busca isso, o consumidor, e isso representa emprego para diversos médicos veterinários. Então, o que a gente via antigamente de criação de porco não existe mais. Hoje em dia é suinocultura intensiva. Eu não sei o que vocês enxergam nessas duas imagens, né? Vão ter várias respostas na cabecinha de vocês, mas se a gente olhar com cuidado, eu vejo cada animal na sua baia, né?
Provavelmente isso aqui é a ala de animais de reprodução, provavelmente isso aqui são fêmeas, tudo muito limpa, tá? Ah, mas professor, não é como o meu quarto. Bom, eu vou falar para vocês que tem quarto de aluno que é mais sujo do que essas baias. A parte de criação dos filhotes, a gente consegue ver, olha como a criação, os animais estão limpos, o solo aqui, o substrato é azul e não tem um acúmulo de fezes, eu não tenho os animais empilhados, os animais estão com uma boa distribuição, ou seja, eu tenho um ambiente com qualidade para que esses suínos consigam exteriorizar o seu material genético. Porque é isso que importa. É o animal ter condições de expressar a sua genética para que isso ele consiga produzir mais e ter uma melhor produtividade. Ah, mas o produtor vai ter lucro? Vai! E é por isso que o produtor não quer que os seus animais sofram, não quer que os seus animais tenham um comportamento equivocado, porque isso interfere diretamente no lucro final. E uma das nossas funções é gerar lucro. Ah, mas eu não quero trabalhar com suíno, eu quero trabalhar com cão e gato. Vocês estão no planeta errado. Porque, por exemplo, na nossa região Tubarão, a gente é Capivari de Baixo, Laguna, nós somos dependentes da produção de suínos e aves que a gente tem em todo o Bolsão, da região de Braço do Norte, de São Lugero, de Jaguaruna. Por quê? Porque o nosso comércio ele é baseado na economia rural. A nossa indústria é baseada nessa economia rural. Então, o nosso dinheiro ele vem muito dessa criação. E não só na região da Murel, mas também de todo o estado de Santa Catarina. Então, sim, a gente precisa entender e compreender melhor como que é a relação da suinocultura intensiva. E isso mesmo se estende às aves, né? Algumas pessoas, mas no sítio a gente tem umas galinhas que dormem em árvore, a gente tem umas galinhas que ficam empoleiradas. Gente, essa visão é a visão do produtor de fundo de quintal. Nós também temos a obrigação de dar assistência. Não é só o produtor de grande quantidade. Então a gente pode ter lá aqueles grandes galpões com 5.000 aves, mas a gente pode ser chamado para atender uma pequena produção de galinha poedeira ou mesmo as galinhas que estão no sítio. A gente vai atender um bovino, um equino, um cão, um gato. Chega lá, tem uma galinha. E a gente precisa entender. Então, esses animais estão numa boa condição, né? Esses animais estão numa boa posição? Claro, essa aqui é uma hierarquia. Posso ver já aqui que as galinhas do poleiro mais alto são mais, dentro do grupo delas, são mais dominantes que as galinhas do poleiro mais baixo. Por quê? Porque se chegasse um predador, uma raposa, um cachorro do mato, ele iria comer as que estão no poleiro mais baixo. Se as galinhas podem, elas tentam todas subir numa árvore para que tenha uma melhor proteção contra o predador. Então, esse padrão de comportamento é um padrão de comportamento que a gente começa a notar a importância dentro da cadeia de produção. Se a gente fosse entender, né, tão somente, mas essas questões de comportamento, a gente liga o animal em máquina. Gente, se eu tivesse um suíno, né, é muito fácil ligar ele numa máquina. Ter uma câmera que vai estar sendo processada por um computador, que o animal, ao passar calor, vai ser ligado ao ventilador e faz controle. Só que a gente tem que começar a entender o que acontece no ambiente natural, né? O que acontece lá na natureza? Por quê? Porque parte da nossa produção ocorre no ambiente natural e a gente vai tentar entender muitas vezes o que acontece nesse ambiente natural para ter uma relação com a nossa produção. Então, alguma das coisas que a gente vai falar nessa disciplina, nós vamos ter que entender como é que os animais produzem calor, como é que eles perdem calor. Então, eles produzem calor por termogênese, perdem o calor por termólise, né? Então, quais são os mecanismos que eles geram calor? Eles geram calor pelas suas reações químicas, eles geram calor no seu metabolismo, mas também recebem calor pela irradiação, que é oriunda do Sol. E como é que eles perdem calor? Eles perdem calor por evaporação, que ocorre na respiração ou pela pele. Eles perdem calor também por uma leve radiação, mas por condução e convecção. Só que o que acontece num clima temperado, que é um clima de 4 estações, que é aquele clima que ocorre aí na nossa região, que é o que ocorre abaixo do Trópico de Capricórnio, que corta o Brasil lá na região de São Paulo, é diferente de uma região de clima tropical, que é o que ocorre acima do Trópico de Capricórnio, que é o clima que ocorre principalmente de São Paulo para cima,
que é que são outras variáveis, né? Outro tipo de temperatura e tudo mais. Então, como é que o animal se relaciona com esse tipo de ambiente? Então, a bioclimatologia animal é o ramo da climatologia e ecologia que trata dos efeitos do ambiente físico sobre os organismos vivos, relações entre a biosfera e a atmosfera e também compartilhada com a ecologia, relações entre os elementos climáticos e a fisiologia do animal, a superação das limitações impostas pelo ambiente, sobre a expressão do potencial genético dos animais. Então, a bioclimatologia ela trata de como que essas condições climáticas, ao longo de anos, sofrem, né, ou exercem uma pressão sobre os organismos vivos. Como é que os animais se relacionam, como é que as plantas se relacionam. E esses efeitos, como é que eles interferem na fisiologia do animal. Como é que o animal faz para controlar essa temperatura e isso interfere diretamente na produção. Então, a bioclimatologia, ela vai procurar entender o efeito do clima e de seus elementos na produção animal. É isso que nos importa nesta disciplina, neste contexto, como que ao longo da vida de um suíno, de uma ave, que é um período de vida um pouco mais curto, o que eu preciso fazer para que esse animal tenha boas condições para ele produzir? O que eu tenho que fazer ao longo de anos da vida de equinos, de bovinos, de caprinos, de ovinos? Qual é o tipo de ambiente que eu preciso para que eles tenham a melhor condição possível de vida? E nos nossos cães e gatos, ou os animais que a gente tem nas casas, o que eu preciso pensar ao longo da vida desse animal para que ele tenha a melhor condição possível de vida? Por exemplo, será que é importante a gente ligar o ar-condicionado sempre para os nossos animais ou a gente liga o ar-condicionado para nós? Será que a condição que o animal demonstra ter calor e ele começa a respirar mais rápido, principalmente os cães, a melhor coisa que tem que se fazer é pegar esse animal e colocar no ar-condicionado ou é entender que o ambiente onde eu coloco aquele animal não é adequado? Alguém já tentou ficar dentro de uma casinha de cachorro? Num sol escaldante? Quais são os efeitos dessa casinha de cachorro na cabeça do animal? E tentar conversar um pouquinho de quando ocorrem mudanças climáticas, qual é o impacto disso? Então, se tem um aquecimento de uma região, eu tenho um maior calor, como é que vai se refletir na qualidade do capim e como que isso vai interferir na digestibilidade do meu paciente e como isso vai interferir na minha produção? A gente tem que parar de ficar preocupado, né? Ah, mas a mudança de climática não nos afeta. Afeta. Eu trabalho com conservação. E quando a gente tem um diálogo de conservação, a gente quer, mas isso aí é cabeça de conservacionista. Não, não é. A gente tem que começar a entender que a mudança climática vai interferir diretamente no capim dos nossos animais, no nosso tipo de alimento e na seleção dos animais que a gente tem. E isso pode ser na produção agrícola. Então, menos milho, menos arroz, menos trigo, menos feijão ou menos pasto para carne e leite. É esse contexto que a gente tem que entender que as mudanças climáticas interferem diretamente no nosso estilo de vida. E como é que isso vai interferir? Né? Por que isso interfere? Porque existe uma coisa chamada seleção natural. Gente, realmente para mim não importa a religião e a fé que vocês têm. Eu entendo que cada um vai ter uma fé distinta, respeito, mas aqui na disciplina a gente vai trabalhar com ciência e a ciência é baseada numa coisa chamada evolução. Não vou discutir com vocês como a vida surgiu no planeta. Não me interessa. Mas eu quero que vocês entendam que existe sim uma mudança nas espécies ao longo dos tempos. A gente não pode negar isso. Eu posso até não aceitar de acordo com a minha fé, mas de acordo com os dados e com os fatos, não tem discussão. Então nós tivemos antepassados comuns, né, com várias espécies. Ah, professor, nós somos macaco? Não, gente. Quem fala que nós somos macaco está falando uma bobagem. Nós tivemos antepassado em comum. Nós somos primatas? Sim, nós somos primatas e nós somos mamíferos. E ao longo do tempo, o ambiente fez uma seleção. Como é que acontece isso? A maioria das pessoas vão pensar no Lamarck. E tem uma ideia de evolução completamente equivocada. Vamos lá, o que Lamarck falou? Lamarck falou que quanto mais a girafa estica o pescoço, mais essa característica passa para frente. Lei do uso e desuso. Gente, não é isso que ocorre, mas Lamarck ele foi um gênio, porque ele quebrou um paradigma onde dizia que o mundo era imutável, porque Deus criou e é assim até hoje. Quando Lamarck vem falando isso,
Ele revolucionou a forma de interpretar. Mas lembre-se, ele não conhecia nem a teoria da seleção natural e nem genética. Então ele não entendia como é que essa característica passava para a próxima geração. Mas ele foi um gênio brilhante quando ele começou a entender que havia sim uma mudança de uma geração para outra. Os animais não nasciam exatamente iguais. Pensem comigo. Se o animal fosse exatamente igual, como é que a gente faz uma seleção, uma melhoria genética do gado, do cavalo, dos cães? Não existiria isso. Então, é óbvio que os animais, ao longo do tempo, das gerações, eles sim sofrem uma mudança. E depois de um tempo, vieram duas pessoas que, para mim, o Wallace é o fantástico, mas a gente atribui muito mais a Darwin no livro Origem das Espécies, onde ele, na origem das espécies, origem da vida, em nenhum momento ele fala de origem da vida lá no planeta. Ele fala de como que as espécies surgiram. Por que eu gosto mais do Wallace, né? Para quem não conhece, o Wallace ele foi um cara que ele era jovem quando o Darwin já era famoso. Ele vem para o Brasil. No Brasil ele começa a fazer coleta de animais. Ele caçava os animais, matava, fazia taxidermia e mandava para museu na Inglaterra. Ele manda um navio. No segundo navio ele se resolve ir junto para a Inglaterra. Só que quando ele está a caminho da Inglaterra, o navio dele naufraga. E quando o navio dele naufraga, ele sobrevive com um pouco de anotações, chega na Inglaterra, pega o dinheiro que ele tinha da primeira venda e vai para a Indonésia, para a Malásia. E lá ele começa a estudar os animais e ele começa a chegar numa teoria muito parecida com Darwin. Então, quando Darwin vem e fala que existia uma mudança e essa mudança ocorria por seleção do meio, é diferente de Lamarck, que Lamarck falava, não, quanto mais uso uma estrutura, mais na próxima geração aquela estrutura se desenvolve. Darwin falou, não, os animais já nascem com a estrutura. E o meio diz se aquela estrutura ou se aquela parte anatômica é viável ou não. Então, o que fez, né? Darwin sai da Inglaterra, ele passa pelo Brasil, pela Patagônia, vai até Galápagos, e ele começa a estudar um efeito que ele via em diferentes ilhas. Ele tinha as aves que eram muito parecidas. E essas aves que eram muito parecidas tinham pequenas estruturas diferentes. Então ele começou a notar que numa ilha ele tinha aves que se alimentavam de folhas. Na outra ilha ele tinha o mesmo tipo de ave, só que comia insetos. Numa outra ilha as aves elas utilizavam, né, um galho como ferramenta. Numa outra ilha comiam sementes. E numa outra ilha comia algumas bagas e frutas, e na outra ilha comia pelotas. Então, em cada tipo de ambiente existia uma disponibilidade diferente de alimento, e essa disponibilidade diferente de alimento era explorada por aquela espécie. Então, Darwin começou a entender que o ambiente selecionava, né? Então, os indivíduos, eles nascem prontos. E o que a gente vê no final do século passado, né? Os indivíduos, eles nascem prontos, eles nascem aptos. O que vai ter que acontecer? Se dentro daquele ambiente o animal consegue sobreviver, ele vai reproduzir. Então eu tenho um grupo de bovinos que conseguem sobreviver a uma nevasca. E essa sobrevivência à nevasca faz com que os animais resistentes à nevasca, a baixa temperatura, sobrevivam e logo eles se reproduzem. Então, quando há uma mudança geológica, quando há uma mudança climática, quando há uma alteração biológica, ao longo dos anos, os animais que sobrevivem se reproduzem. E esses animais, então, eles são selecionados pelo meio. Então, quando a gente fala em adaptação, não é a adaptação de um indivíduo. Ah, o ambiente esfriou e eu consigo me adaptar. Não é disso que a gente fala. A gente fala de como que aquele animal que nasceu com aquelas características, logo sobrevive em determinado ambiente. Só que uma coisa que eu gosto de lembrar é o seguinte: Darwin não conhecia genética. Há uma teoria que Darwin tenha lido o material de Gregório Mendel, né? Para quem não sabe, Mendel é o cara que escreveu as leis de Mendel, não era geneticista, ele era matemático, ele é um cara que gostava de matemática, para isso ele entrou no mosteiro, foi ordenado padre, porque era o que permitia, porque ele era uma pessoa pobre, ele queria estudar, começou a trabalhar com probabilidade. E a lei que ele escreveu, lei de Mendel, é uma lei de nascimento provável do cruzamento de ervilhas. Tá? Então, esse cara,
ele revoluciona a forma como a gente começa a entender que o nascimento ele é determinado por características herdadas dos pais. Então, Lamarck fala que as coisas mudam ao longo do tempo. Darwin fala que as coisas mudam por conta de efeitos externos. E Mendel fala que as características são herdadas da geração anterior. E não sei se vocês lembram, mas, por exemplo, tanto eu quanto vocês, nós temos material genético nas nossas gônadas, que são os ovários e os testículos. Só que os nossos ovários e testículos já estão formados desde o útero da nossa mãe. Ele ficou parado ao nascimento, né? Ele não se desenvolveu. Ele volta a desenvolver tanto os ovários e os testículos, ou o nosso material genético, o nosso material reprodutor, o nosso aparelho reprodutor, ele volta a desenvolver na puberdade. Então, o meu espermatozoide, eu tenho 2 filhos que eu gerei, eles foram produzidos quando a base do meu material genético foi produzido quando eu estava no útero da minha mãe. Ele parou com seu desenvolvimento durante a gestação, ficou lá inerte, tá? Ficou parado. Na puberdade, com a nova carga hormonal, volta a movimentar esse material e eu tenho o espermatozoide pronto ao longo da minha vida para fecundar, no caso, a minha esposa, que teve meus 2 filhos. E essa lei é de Mendel. Então, quando a gente começa a entender o animal que vocês têm na frente de vocês, ele é fruto de uma evolução selecionada ao longo do tempo, herdada do material genético. Qual é a grande diferença? Que nós temos papel, nós fizemos a intervenção. Por quê? Porque a gente acha assim, mas é uma adaptação. Então, a adaptação é um conceito relativo. A gente tem que entender que é adaptado ao quê? Então, o animal que a gente tem, ele é adaptado ao meio ambiente, né? Mas isso não é a única coisa que é correta, porque a gente tem que determinar o que é o ambiente. Então, o ambiente é um conjunto. Luz, ar, temperatura, água, solo, vegetal, tudo que está no ambiente, que são as questões não genéticas, que seleciona exatamente o animal que a gente vai trabalhar. Como é que, só para vocês terem uma ideia, quando começou, né, a bovinocultura no Brasil, quando é que chegaram os primeiros animais? Isso lá não. A gente é descoberto em 1500, depois de um longo período de tempo começam a chegar alguns animais aqui, óbvio, mas começou a se ter noção e necessidade que precisava de um grande plantel de bovinos. Para quê? Primeiro, para ter couro, que era um tecido importante da época, né? Era um recurso importante da época, que era um material importante da época. Junto, carne, que também era fundamental, e força. Não existia trator. O trator na época era o bovino. Então, o bovino que chega no Brasil era um bovino para carregar um carro de boi, era um bovino que ia produzir couro e também carne. Então, ele era um animal de tração, não era um animal selecionado para uma carne de qualidade. Quando surge a Revolução Industrial na metade do século XIX, então 1800 e pouquinho, lá na Europa, eles começam a ter um impacto. Por quê? Porque a Europa começa a ter mais pessoas nas cidades, essas cidades começam a ter uma grande pressão, uma grande exigência de carne, não conseguem ter a carne em quantidade, e ou regiões do mundo inteiro que conseguiriam produzir uma carne de melhor qualidade começam a vender para a Europa. O que o Brasil faz? Não existia ainda câmara fria, mas o Brasil aumenta a produção de charque. Então, para quem não sabe, a região do Pantanal, a região do Rio Grande do Sul foram grandes produtores de charque, e eu inclusive já visitei uma região dessa. Eles produziam bovino, matavam, salgavam a carne, botavam no navio, saía do meio do Pantanal, descia pelo Paraguai, descia pela Argentina, passava lá pelo Uruguai, e essa carne era totalmente exportada para a Europa. Então, para isso, né, fora isso, a gente tinha os portos no Rio Grande do Sul, Porto de Rio Grande principalmente, o Porto de Santos e os portos do Nordeste enviando a carne. Para isso, a gente tinha que melhorar na produção de carne no Brasil para ter carne suficiente. Então, só que quando a gente tira a carne da produção, a gente interfere na carne de tração. E quando a gente interfere na carne de tração, a gente precisa da Revolução Industrial para criar um trator, para ir para o lugar daqueles bovinos e para ter uma melhora na condição. Então, é um ciclo produtivo que faz com que a gente tenha cada vez mais maquinaria, menos bovino, mas o bovino ele vira a moeda de produção. Então, com essas mudanças que acontecem lá, elas chegaram mais tarde aqui no Brasil,
interfere naquele padrão de carne que a gente tem, mas a gente faz com que comece uma melhora da qualidade do nosso plantel. Essa melhora já acontecia antes de no metade de 1800, lá vai bolinha, lá na Europa, mas isso vem para cá logo em seguida. Como é que a gente vê esse reflexo no Brasil? A gente vê que há uma necessidade de produzir carne, a gente começa a trazer gado da Europa e começa a tentar produzir no Brasil. Só que o gado da Europa, que está acima do trópico de Câncer, é um gado de região fria. Quando chega para cá, que é uma região que então, lá é um ambiente temperado, aqui é um clima tropical, os animais começam a quê? A morrer por conta do calor, por conta de carrapato, por conta de berne. E como começou a morrer muito animal, o que se entendeu? Havia uma necessidade nesse momento de selecionar os animais no ambiente para poder o quê? Para que eles consigam produzir naquelas condições climáticas. E isso começou a entender qual é o animal que suporta mais o calor ao longo de 10 anos, qual é o animal que suporta uma questão de vegetação. Então, nesse momento, a gente começa a selecionar os animais de acordo com a bioclimatologia que a gente tinha no Brasil, principalmente na região tropical. Então, a biometeorologia é como os fatores meteorológicos, temperatura, umidade, vento, radiação, naquele momento interferem sobre o animal. A bioclimatologia é como os valores médios ao longo de 30 anos interferem sobre o animal. O animal esfriou, então ele treme. Isso é biometeorologia. O que é biometeorologia? O animal esfriou. Então, esse grupo de animais pode desenvolver ao longo dos anos uma camada de gordura ou uma forma de, nesse período de tempo, produzir maior quantidade de pelos. Isso é bioclimatologia. É isso que faz a gente entender diferente qual é a relação dos animais com o ambiente que os cerca. Então, essa bioclimatologia é uma disciplina multidisciplinar, né? Ela aglomera questões que envolvem o clima, mas principalmente os elementos físicos que interferem diretamente no animal. E isso vai interferir no bem-estar do nosso paciente. Eu começo a ter que entender a expressão do genótipo. Genótipo é a característica genética, o material genético que tem no DNA do animal, que está escondido dentro da célula, no seu núcleo ou na mitocôndria. A gente tem o DNA mitocondrial e a gente tem o DNA nuclear. Que a gente vai buscar com que o animal tenha um conforto fisiológico. E o que é esse conforto fisiológico? Conforto fisiológico nada mais é que é a variação de temperatura, de umidade, é o tipo de ambiente que o animal consegue ter a melhor forma de expressão da sua biologia. Qual é a melhor forma de expressão da nossa biologia? Imagine que você tivesse que ficar num ambiente, claro que sem roupa. Não adianta, eu vou ligar o ventilador, eu vou ligar o ar-condicionado, eu vou botar uma jaqueta, não, é sem roupa. Qual é a temperatura? Como que a gente se sente ou se sentiria bem? Então, quando eu vejo uma raça, né, como esse de ovelha, que é o merino, que ele apresenta essa grande quantidade de lã, eu já sei que esse animal, ele usa a lã para controlar sua temperatura. Ele não usa a lã para enfeite, ela tem um papel. Logo, né, a lã entre os pelos, ela forma um bolsão de ar, esse ar se mantém aquecido e o animal evita a troca de temperatura com o ambiente externo. Logo, é um animal que foi evoluído no ambiente frio. Se eu botar uma ovelha dessa no Nordeste, eu vou matar esse animal de hipertermia. Agora, se eu tiver um animal num ambiente com condições, eu vou ter uma lã de qualidade. Então, a lã de qualidade, ela é dependente da raça do animal que eu tenho, mas ela também é determinante no ambiente onde eu crio esse animal. Por quê? Porque esse animal está acostumado, está adaptado a condições onde ele foi desenvolvido. E nesse meio tempo, o animal vai ter um padrão de comportamento. Então, e o padrão de comportamento é estudado pela etologia, né? Qual é o tipo de comportamento que os animais apresentam? E isso faz com que eles tenham uma compreensão entre eles, né? E também vai ser necessário de acordo com necessidades. Então, a questão que a gente vê aqui, à esquerda vocês têm foto de um chimpanzé, à direita vocês têm foto de macaco prego, e eles desenvolvem relações um com o outro, inclusive utilizando ferramentas, que é algo até um tempo atrás tido que somente seres humanos usavam. Então, na foto da direita,
vocês veem ali o macaco prego jogando uma pedra para tentar quebrar uma castanha. Isso é lá na região da Serra da Capivara, no Piauí, para poder tirar o coquinho que tem lá dentro para poder se alimentar. Então, agora vocês e o da esquerda ali, o chimpanzé, ele está fazendo uma catação de piolho num no outro. Então, vocês imaginem quanto de observação, padrão de comportamento, comunicação, relações que os animais têm que ter um para o outro, para que um animal se aproxime do outro e faça uma catação, né, de coleta de piolho, sem que seja interpretado como uma agressão, que os animais consigam entender e o aprenda do outro a fazer a quebra da palmeira, porque ele tem que aprender qual é a pedra a utilizar, qual é o tamanho. Para ele poder fazer isso, um macaco prego leva quase 7 anos. São 7 temporadas vendo os animais mais velhos batendo na palmeira até que ele aprenda. Então, a etologia, ela tem um papel de entender a comunicação entre os animais e por que eles apresentam determinados padrões de comportamento, né? Então, todo comportamento ele é ativo. Ele é um movimento que ele pode ser desfeito, ele pode ser reversível. Então, uma planta que é empurrada pelo vento, ela não tem um comportamento, ela tem um deslocamento pelo vento. E tem uma característica que a gente chama de irritabilidade. O que é irritabilidade? Irritabilidade são características que fazem com que o animal responda nas suas células como um todo frente a um estímulo. Então, o comportamento ele é uma resposta frente a um estímulo. Então, a etologia, ela trabalha, ela lida não só com seres humanos ou com nossos animais tradicionais, com todos, né? Então, padrão de comportamento de formiga. Então, a etologia, ela trata do comportamento do animal e humano enquanto funções de sistemas. Eu não gosto dessa explicação do Konrad Lorenz, que foi um dos grandes pensadores, porque a etologia trata do comportamento enquanto funções de um sistema. Para quem discorda, é complicado, mas animal e humano é a mesma coisa. Nós somos uma espécie animal, nós não somos uma espécie diferenciada. Então, a etologia ela trata do padrão de comportamento enquanto funções de um sistema. Como é que o animal, como é que a pessoa se comunica com o ambiente ou com indivíduos daquela espécie, daquele grupo. A gente é difícil de entender que nós fazemos parte dos animais. Então, por que eu falo isso? Porque lá atrás, quando a gente começou a domesticação, era um trabalho, né, entre duas espécies, que elas tinham que ter um aproveitamento mútuo e tinha que ter uma cumplicidade, né, entre o primeiro lobo e o primeiro humanoide que começou essa relação. Eles tinham que se entender, eles tinham que se compreender. Então, imagina que o lobo tinha que olhar para uma figura que parecia um ser humano e entender que aquilo não era uma agressão. Em contrapartida, o ser humano tinha que olhar para aquele lobo e entender que não era uma agressão. Então, com isso, ao longo do tempo, fez com que a gente tivesse contato com diversas espécies animais, né? A gente tem registros arqueológicos fantásticos. O egípcio é um grande banco de informações, então lá eles tiveram contato com os crocodilos, com hipopótamo, com chacal, com babuíno, com leões, com bovinos, com vários. Dentre eles, alguns conseguiram ter um maior contato e facilitou principalmente a domesticação. Outros não teve domesticação de forma alguma, como foi o caso, por exemplo, do hipopótamo. Mas não só no Egito, aqui eu estou mostrando os registros, mas principalmente a China, né? Tiveram diversos registros ao longo da sua história. Então, como é que aconteceu isso? Primeiro é um contato. Esse contato ele surgiu por uma questão de interesse. A primeira forma de tentar fazer é por prisão, né? Prender o animal, adquirir aquele animal, colocar o animal num recinto, numa gaiola. Depois tentar fazer com que haja uma mansidão para só então conseguir a domesticação. Então, como é que a gente entende isso, né? Eu preciso que o animal ele seja sociável comigo, que ele seja manso, que ele se reproduza no cativeiro, que ele execute uma função e que ele se adapte à minha rotina. Se não existir isso, não existe adaptação, não existe domesticação. Então, o animal tem que ser manso, tem que ter um convívio, tem que reproduzir em cativeiro, tem que exercer uma função e ele tem que ter uma adaptação. Então, quando a gente vê, né, as grandes cavernas, né, como as cavernas de Lascaux na França, as cavernas na Espanha, as cavernas, a região de afrescos na Serra da Capivara, no Brasil, a gente vê que as pessoas observavam animais no campo, viam, os admiravam, né, e começaram a ter interesse de domesticar.
Algumas espécies, como por exemplo os elefantes, eles não conseguem ser domesticados. Por quê? Porque o elefante ele não consegue se reproduzir, ele não é manso, ele tem um período. Então, algumas espécies elas estão até hoje no que a gente chama de processo de domesticação, mas não uma domesticação propriamente dita. Quais são os motivos que levam, né, a uma domesticação? Principalmente, né, a função zootécnica, né, ou aquele benefício. Então, existem formas que as pessoas trabalham, tentam fazer. Ou é por violência, ou é uma de forma pacífica. A violência é pegar, prender o animal e dar uma... Ou às vezes, muitas vezes bater no animal até que ele aprenda. A pacífica é ir aos poucos e a intermediária que tem uma mescla dos dois. Eu estou falando de domesticação lá atrás, eu não estou falando de doma e nem de adestramento, tá? Eu estou falando da domesticação da espécie selvagem transformada no que a gente tem hoje. Então a gente vê, como eu falei, que os povos tiveram contato com várias espécies aqui, mostrando povos na Etiópia que tiveram contato com bovinos e deu certo, e alguns povos do Egito que tiveram contato com impala e até hoje não deu certo. Então, quais são as modificações que a gente observa nos animais domésticos, né, decorrentes dessa domesticação? A gente vê alterações morfológicas, fisiológicas e até mesmo etológicas, ou seja, de comportamento. A gente começa a ver mudança no padrão do pelo, né, a forma da orelha, o acúmulo de gordura, né, os tamanhos dos animais. A gente vê essa mudança nos domesticados quando olha para o selvagem. A gente vê que alguns animais, em relação à velocidade, alguns aumentam, alguns diminuem a velocidade, alguns produzem mais leite, alguns crescem muito mais rápido, alguns têm uma diminuição no voo, né? Na parte de comportamento, o padrão de comportamento de defesa muda muito, né? A questão de comportamento sexual, imagina, os animais não podem ter o mesmo padrão que tem na natureza, eles têm que ter uma necessidade, uma facilidade de reprodução muito maior. E também o padrão de comportamento e resposta do animal em relação ao ser humano. Então, vocês imaginam que a gente tinha os grandes bovinos selvagens, aqui é uma espécie de bovino selvagem, que ainda tem na Ásia, né? Esse aqui é um animal chamado gaur, que é um animal com quase 2,5 metros de cernelha aqui atrás na nuca. Então, é um animal que vive numa região que tem um tigre, que tem seus 250, 280 quilos de peso, e que pode matar esse animal. Então, ele é um animal que é uma fortaleza para se defender do seu predador. E a gente tem, ao longo do tempo, como eu falei para vocês, a domesticação, né, onde os animais começam a ter contato, e algumas vezes, até aqui, ó, a Hathor, que é a deusa egípcia, começa a ter uma forma até de veneração. Então, ele sai do bovino antigo para uma vaca holandesa. Então, aqui é o auroch, que é o bovino europeu, tá? Bovino primitivo, auroch, para chegar num padrão de um animal com anterior descarnado, bunda descarnada, um grande máquina de produtora de leite para poder suprir as necessidades que a gente tem hoje em dia. O mesmo aconteceu com o canídeo, né? Então a gente vê as raposas, né? Então aqui padrões de pelagem, né? Animal da mesma espécie, mas com padrão de pelagem um pouco diferente. A gente observa o que aconteceu com os lobos, né? Então, todo padrão de comportamento. E as pessoas, em um determinado momento, quiseram produzir raposas porque elas tinham interesse em produzir a pele. Então, o que fizeram? Assim como tiveram tentativa de domesticação dos lobos que virou cão, eles começaram a domesticar as raposas. E eles começaram a fazer o cruzamento das raposas para ter peles melhores ou peles com padrão de coloração diferente. Quando eles começaram a cruzar, eles começaram a ter esses padrões diferentes, né? Principalmente esse padrão para trás, onde eles começaram a observar animais com mancha. Então, o que aconteceu? Quando eles começaram a ter o padrão original, que é o vermelho e o prata, e começaram a reproduzir os animais em grande quantidade, principalmente os animais que eram mais mansos, eles começaram a produzir animais que tinham essa mancha na cara. Gente, isso aqui é um Border Collie. É o padrão da raça, né? É o padrão dos animais mais inteligentes que se desenvolveu principalmente na Grã-Bretanha e que tem uma relação direta com afetividade em relação ao ser humano, compromisso, né, comportamental, exerce uma função. Então, o que a gente começa a entender?
que eu, ao manipular o padrão de comportamento, né, o padrão de pelagem de uma espécie, eu manipulei o padrão de comportamento. E isso vira uma domesticação ao longo do tempo. Então, os fatores responsáveis pelas modificações apresentadas pelos animais domésticos, a seleção, no caso, a seleção que nós fizemos, né? Vocês olham uma vaca, um cavalo, um cachorro, lembrem-se que é responsabilidade de vocês, tá? Vou até dar um exemplo, já que eu sei que a gente vai ter algumas discussões, provavelmente, vocês acham que um cão como um pug deveria existir? Ou um gato persa é uma coisa necessária? Aquele achatamento da face, né? O Dachshund, o Tekel, o Kofapzinho, é uma raça interessante. Qual o grau de mutação que nós geramos nos nossos animais a ponto de atrofiar face, atrofiar membro, a gente acha bonitinho e acha formidável. Às vezes eu vejo muita crítica do pessoal de pequenos, principalmente, né, em relação ao que se faz com bovinos ou com o que se faz com ovelha. E a gente esquece que cão e gato, a gente fez uma seleção que é no mínimo questionável. Mas a gente fez uma seleção de regime de criação. Mas a gente bota o animal em confinamento. Existe uma preparação genética para o animal estar lá. A forma de alimentação, né? Quando a gente faz com que o animal coma um pouco mais de proteína, menos proteína, mais ração, menos capim, isso a gente interfere diretamente. Então, aquele animal que a gente modificou para ter hoje o animal doméstico, ele é preparado para um tipo de criação. E essas consequências genéticas, né? Quando eu começo a fazer um cruzamento entre os animais que são próximos, eu tenho o que a gente chama de endogamia, ou seja, cruzamento de animais que são parecidos geneticamente, e isso faz com que eu tenha uma qualidade, digamos assim, do material genético diminuída. A gente tem um predomínio da seleção artificial, né? Então nós selecionamos para o que a gente quer. Vejam os padrões de raças de cães e quantos cães, raças, não deveriam existir. E a gente, muitas vezes, né, tem uma possibilidade de exogamia, que é uma mudança, né, às vezes de mudança no padrão de reprodução, para que a gente tenha aquele produto que a gente busca. Então, gente, quando nós vemos fotos como essa, de uma pessoa abraçada no seu cão, que foi sepultada lá atrás, eu lembro que nós mexemos na natureza há muitos anos, nós selecionamos os animais para os padrões que nós temos hoje, nós como médicos veterinários temos uma responsabilidade perante essas espécies, essas raças, esses grupos de animais, onde a gente tem que dar um ambiente adequado para eles exercerem a sua biologia, e não o que eu acho interessante, o que eu acho legal. E isso interfere no bem-estar desses animais, que é decorrente do ambiente onde eles estão, como a gente trata, como a gente alimenta, e não decorrente do que nós achamos certo. Vou dar um exemplo bem simples para vocês. No verão, vocês acabam comendo uma comida mais leve, um pouco mais de salada, um pouco menos de gordura, menos lasanha, macarrão, talvez um pouco de mais arroz. Vocês mexem na comida de vocês. No inverno a gente come uma comida mais pesada, né? Um pouco mais de feijoada, uma carne um pouco mais pesada. No verão a gente procura um suco. No inverno a gente procura uma sopa. Então a gente tem uma mudança da dieta nossa de acordo com a temperatura onde a gente se encontra. Vocês pararam para pensar que vocês não mudam a dieta do cachorro ao longo do ano inteiro? Porque o certo da comida do cachorro é ração. Não me vem papagaiada com comida que não vai adiantar nada. Mas mesmo assim, nos dias que começa a ter mais frio, eu não aumento a quantidade de alimento do meu cão. Nos dias que eu tenho mais atividade física, eu não dou um pouquinho mais de ração para o meu cão. Eu mantenho, teoricamente, sempre a mesma quantidade. E eu quero que o meu cão tenha reações diferentes, ou que ele coma quantidades diferentes, ou que ele coma sempre a mesma coisa e cumpra o seu papel de forma distinta. A gente não para pensar que o fato de eu colocar a quantidade correta de ração que está preconizada no pacote é uma questão de bem-estar para o meu animal. Eu não começo a entender que dá um queijinho, que dá uma porcaria, que dá comida à mesa para um cão e para o gato. Eu estou mudando a vida desse animal e que em 5, 6, 7 anos o animal vai pagar um preço.
Ah, mas eu vou pagar o veterinário porque se ele ficar doente, o problema é meu. É, mas vocês estão muitas vezes condenando o animal de vocês a ter um distúrbio metabólico de saúde em decorrência desse erro, desse pequeno detalhe que a gente faz no nosso dia a dia, na nossa rotina. Tá certo? Então essa é uma leve introdução para que tipo de conversas que nós teremos ao longo do semestre e deixo aqui esse material e a gente volta numa próxima aula, num próximo momento. Falou? Até mais!